hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia. Isso mesmo, Márcio. Homofobia é o termo que é usado para designar o preconceito e a aversão aos homossexuais. Atualmente a palavra é usada também para indicar a discriminação às mais diversas minorias sexuais, como os diferentes grupos inseridos na sigla GLBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros e também os travestis. E sobre esse assunto, Fabíola, a gente conversa agora com o Nildo Correia, que é o presidente do Grupo Gay aqui de Alagoas, que vai falar um pouco mais pra gente sobre esse assunto. Bom dia, Nildo, obrigada pela presença. Obrigado. Domingo passado agora, né, já teve uma marcha ali na praia. Isso, houve uma marcha, a quarta edição da Marcha do Orgulho LGBT aqui do estado de Alagoas, né? A parada ocorrerá em novembro. E hoje também está acontecendo um seminário realizado pela Secretaria de Assistência Social do município, na reitoria no campus UFAL. Hoje, como é que você caracteriza essa relação do preconceito? Continua? Os números aqui em Alagoas são altos? Como é que é? Os números, infelizmente, ainda é alto, né? Só para a gente ter um patamar, há 25 anos atrás, a homofobia, a homossexualidade, ela ainda era dada como doença mesmo. Ou seja, a própria Organização Mundial de Saúde fortalecia, através do termoísmo, a questão mesmo que hoje ainda é utilizada, a questão de pervertido, doente, ainda era, inclusive, os homossexuais, a população LGBT ainda era tratada, inclusive, como loucos, tratamento de choques, internado e toda essa questão. Né? Infelizmente, o estado de Alagoas, há mais de uma década e meia, não consegue sair dessa margem tão sangrenta entre os 10 estados que mais se matam homossexuais. Se a gente for fazer um comparativo com 2015, esses 5 primeiros meses agora de 2016... Olha, até o presente momento são 6 casos de assassinatos aqui no estado. Desses 6 casos, 4 estão no interior, e 2 aqui na capital. Ano passado, nós fechamos o ano com 21 casos. Nossa. Né? Maioria travestis? Olha, existe... Hoje, até o momento, foram 2 travestis, 2 travestis e 2 lésbicas, né? 2 travestis e 2 lésbicas, mas assim, infelizmente as travestis, elas estão muito, geralmente a base, eu acredito pela questão da vulnerabilidade mesmo, infelizmente é complicado, como se trabalhar, por exemplo, segurança pública para uma cidadã que, na grande maioria das vezes, o meio de vida que está tendo é a questão da prostituição. Mais prostituição poderia ter, na grande maioria das vezes, infelizmente, o mercado de trabalho não está aberto. Essa população ela é colocada para fora de casa mais cedo. Então existe toda essa questão, precisa ser feito não só um trabalho na área da segurança pública, mas um trabalho de inserção mesmo, de inserir esse público no mercado de trabalho, trabalhar a questão do asseio familiar, que eu acredito que inclusive a família ela é a base, inclusive, do início de um bom trabalho. Aí eu pergunto, de que maneira o Grupo Gay de Alagoas e a Secretaria têm trabalhado juntos para tentar conscientizar as pessoas que é importante ter respeito pelo ser humano? É complicado se trabalhar, infelizmente, eu sempre digo o seguinte, eu acho que a gente tem que sempre estar com a realidade. As instituições, não só no estado de Alagoas, mas no país, tem uma certa dificuldade, não há um incentivo, não há, na verdade, um trabalho, e na grande maioria das vezes também o próprio Estado, não só Estado local, municipal, estadual, mas o federal, na grande maioria das vezes, não tem uma política efetiva mesmo, uma política que tenha início, meio e fim, que possa trabalhar, que possa inserir, que possa trabalhar a família, a educação, essa questão. Hoje, no Dia Internacional contra a Homofobia, vai ter alguma ação? Sim, está havendo um seminário no campus UFAL, que está sendo realizado. Começou agora a partir das 9 horas. Ontem houve a entrega da comenda Denilson Leite, que foi um homossexual que foi decapitado há 2 ou 3 anos atrás, né, ator.
Inclusive tivemos a participação da Luma, que é a primeira transexual do país a conseguir doutorado, né? Inclusive foi candidata a reitora no Ceará, mas infelizmente não teve êxito, mas é a primeira travesti transexual doutora do país, e isso a gente é uma forma de empoderamento, mostrar que pode haver outros meios. Só precisa, na verdade, que o gestor ele tem essa sensibilidade, a família ela tem essa compreensão de poder, inclusive a sociedade esteja aberta, mercado de trabalho, educação. Porque a gente imagina que para a pessoa que se sente assim já é difícil, né? Todo esse caminho, esse trajeto ao longo da vida. Encontrar um empecilho, ainda encontrar uma sociedade com essa mente tão fechada, aí gera esse conflito, né? A gente fala sempre o seguinte, trabalhar, por exemplo, com jovens já é tão complicado. Puberdade, hormônio, toda essa questão. E trabalhar com um jovem na questão, na grande maioria das vezes, não da autoaceitação, da questão da homossexualidade, de ter a sua sexualidade afirmada, família, religião, cultura. Quem nunca passou por isso? A grande maioria passa, eu passei. Eu tive o apoio do movimento, eu tive uma base, hoje tenho uma base política, mas infelizmente, principalmente o jovem LGBT da periferia, ela não tem, né? Eles são expulsos de casa, a família nega, a escola nega, a sociedade como um todo não é querendo fazer um papel de vitimista, mas infelizmente essa é a realidade. Quando a gente vai para os números, infelizmente. Ok, Nildo, muito obrigada pela presença, sucesso nesse evento, que ele consiga abrir um pouco mais a mente das pessoas, porque, gente, é o ser humano, não é uma classe, não é uma categoria, não é um gênero, é o ser humano que a gente está tratando, né? Pois é, a gente tem que ver todo mundo igual, né? Não ter preconceito, seja homossexual e outros aí, que as pessoas ainda têm esse certo preconceito. Aqui no Brasil a gente está no século XXI, que não deveria, né? Exatamente. Nildo, muito obrigada Obrigado pela presença.